Congresso aprova critérios de distribuição para as emendas RP9. Com 398 votos favoráveis dos deputados, 44 dos senadores, Congresso Nacional aprovou nesta sexta-feira 16 o projeto de resolução PERN 3/2022, que define critérios de distribuição das emendas de relator geral do orçamento. As emendas RP9 parece que foi apresentado pelo relator senador Marcelo Castro, MDB Piauí. Na sessão de quinta-feira 15, quando seu texto substitutivo ser discutido no plenário, o texto vai à promulgação. O PRN 3/2022 apresenta pelas mesas do Senado e da Câmara dos Deputados estabelece critérios para dar transparência às emendas de relator geral do orçamento, segundo Castro, que também é relator do orçamento de 2023, PLN 32/2022. A matéria estabelece critérios de proporcionalidade e impessoalidade na aprovação e execução dessa emenda. Ela argumentou que as mesmas características presentes no processo da execução das emendas individuais também serão aplicadas na RP9. Qualquer emenda de relator que for destinada para qualquer estado do Brasil, para qualquer município do Brasil ou para qualquer entidade filantrópica terá obrigatoriamente de constar o nome do parlamentar ou deputado ou Senado. Digo mais que disse que essas emendas têm alguns defeitos a mais do que as emendas individuais, não está dizendo a realidade, porque as emendas individuais eles estão expostas no orçamento. As emendas de relator também, as emendas individuais são destinadas pelos parlamentares de acordo com o interesse que ele julga, que é o mais importante para a região que ele representa. As emendas de relator, da mesma maneira, afirmou, assegurando que o nome do autor do pedido de recurso será exposto. Pelas regras atuais, a decisão sobre o repasse das emendas RP9 fica com o próprio relator do orçamento sem critério objetivos. Pela proposta, o relator passará a fazer indicações para a execução das programações cadastradas por parlamentares que poderão ser fundamentadas em emendas apresentadas por agente público ou por representante da sociedade civil. Senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, criticou a manutenção pelo Congresso do chamado orçamento secreto, somando-se os argumentos da deputada Fernanda Malchiona, PSOL, Rio Grande do Sul. Já o senador Jean Paulo Prats, PT, Rio Grande do Norte, apesar de concordar com as críticas ao PRN 3/2022, justificou a orientação favorável do Partido dos Trabalhadores. Ele explicou que, por não há votos suficientes para derrubar totalmente o orçamento secreto, por isso o PT estava buscando estabelecer mecanismo de transparência no processo. Aqui comungo com as ideias do que são contrários, respeito-os, estou ao lado dos que são contrários à RP9. Como um todo, acontece que nós aqui estamos fazendo uma modulação nesse processo para que a RP9 ganhe transparência e proporcionalidade. Essa é a única saída que temos para que não fique como está justamente agora, disse Jean Paulo Prats. Os senadores Alexandre Silveira, PSD, Minas Gerais, David Alcolumbre, da União, Amapá, reforçaram a defesa da proposta como forma de oferecer transparência necessária. Acontece que nós aqui estamos fazendo uma modulação desse processo para que a RP9 ganhe transparência e constitucionalidade, única saída que temos, que não fique como está. Justamente agora, acrescentou Alexandre Silveira. Lula já recuou e pode garantir espaço para entidades religiosas da base bolsonarista, diz analista. Organizações religiosas estão aquecendo seus músculos para fazer a frente
eventuais avanços na agenda de costume após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil investiga como entidades evangélicas como Anajure atuaram durante o governo Lula III. Reconhecida por sua atuação discreta na defesa de interesses religiosos na esfera pública, a Associação Nacional de Justiça Evangélica Anajure se consolidou como a principal instituição de influência dos evangélicos no poder judiciário brasileiro. Criada em 2002, a Anajure fornece base legal para o projeto de lei que atenda aos interesses dos setores evangélicos durante o governo Bolsonaro. A entidade ampliou sua atuação para garantir a nomeação de seus membros a altos cargos de funcionalismo público, revelou a revista Piauí. A Anajure ainda defende pautas como proibição do aborto, inclusive em casos atualmente permitidos por lei no Brasil, a liberdade religiosa, inserção fiscal para a igreja e o combate à chamada ideologia de gênero. A Anajure tem um histórico de enfrentamento direto nas pautas relacionadas ao segmento evangélico, seja nas questões de identidade de gênero, aborto, bíblias nas escolas, ensino religioso, funcionamento de igrejas em tempos de restrição de acesso durante o período da pandemia de Covid-19, disse o doutor em Direito e Religião João Paulo Acheverria, da Sputnik Brasil. Desde 2014, a organização tem atuação destacada no Supremo Tribunal Federal (STF), onde adquiriu o status de amiga da Corte, que permite seu posicionamento durante o julgamento em casos considerados em suas esferas de interesse. Apesar de ser normalmente associado à senadora eleita Damares Alves, que foi diretora de assuntos legislativos da organização, Anajure e suas similares ganharam espaço ainda durante os governos petistas. Os governos Lula I, II, assim como Dilma II, Temer, foram justamente os que mais dialogaram com a organização religiosa, revelou Acheverria. O governo Bolsonaro, embora tenha projetado essa inserção dos religiosos na política, na prática pouco fez de diferente se comparado aos governos Lula I e II, com exceção da indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. De fato, foi durante o governo Dilma Rousseff que Anajure conseguiu assento inédito à entidade de jurista evangélico na Organização dos Estados Americanos, OEA. O trânsito fluido da Anajure dentro do Itamaraty ainda garantiu que a entidade disputasse vaga no Comitê de Honras da Organização das Nações Unidas, na ONU. As investidas do grupo para obter assento nesse prestigiado comitê, no entanto, foram rapidamente bloqueados por países como Cuba e China. Influência dos Estados Unidos, apesar das pautas definidas pela Anajure dividirem os analistas, há amplo consenso sobre a capacidade de organização da entidade. De acordo com a revista Piauí, o grupo possui sistemas de software que monitoram diariamente todas as publicações do Poder Público Nacional, inclusive o Diário Oficial da União. Caso o sistema encontre palavras-chave associadas às agendas da Anajure, equipe jurídica de entidade imediatamente acionada para tornar medidas cabíveis. Em 2016, o grupo também inovou ao criar a Academia Anajure, que busca imprimir uma cosmovisão cristã e aplicação do direito do Brasil. Em 2023, o programa concederá 40 bolsas de estudo para estudantes recém-formados aprovados em processos seletivos que demandam a apresentação de carta de recomendação pastoral que comprove sua ética cristã em atividades eclesiásticas. A edição de 2019 no programa contou com a autoria do ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro, Milton Ribeiro, acusado de favorecer pastores na distribuição de verbas do ministério, além da participação em crimes de tráfico de influência, corrupção passiva e prevaricação.
A Academia Anajuri foi criada com base no programa que a associação mantinha como o norte-americano Aliança ADF, que oferecia cursos nos Estados Unidos a alunos selecionados pela entidade brasileira. Anajuri, no entanto, considerava o número de alunos selecionados suficiente, decidindo pela criação de uma academia própria em solo nacional, informou a agência pública. Volta da esquerda ao poder. Apesar do número estimado de deputados e senadores pertencentes à bancada evangélica ter diminuído nas eleições de 2022, quando comparado ao de 2018, o aumento da bancada de agremiação com o Partido Liberal PL ponta para a manutenção e conservadorismo religioso no Congresso brasileiro. De acordo com Echevarria, a agenda de costume pode ficar em segundo plano durante o governo Lula III, em função da necessidade de compor com grupos conservadores. Quanto às questões relacionadas ao aborto e o gênero, a dificuldade política já se tornou menor quando a campanha e o próprio Lula recuou, considerou a Echevarria. Tanto o governo quanto as organizações religiosas se voltam para o STF para que a corte trate do tema. Por outro lado, pesquisadora do Laboratório de Estudos da Região Política das instituições Labarp Fundage da Universidade Federal de Pernambuco, Ana Carolina Massicano, ressalta que a formação de um grupo de trabalho sobre mulheres na equipe de transição do governo Lula é um sinal promissor, mas que ainda não define o posicionamento da próxima administração quanto aos diretores reprodutivos. Acredito que o termômetro para sabermos a forma que o tema será tratado pelo governo Lula se dará através da indicação para o Ministério da Saúde, criação do Ministério das Mulheres, retirada da adesão do Brasil da Declaração do Consenso de Genebra, retomando o compromisso com a agenda dos direitos sexuais e reprodutivos, disse Massicano. A oposição de organização religiosa como a Anajuri, no entanto, deve desacelerar a adoção de medidas protetivas aos direitos produtivos adquiridos só apor energicamente aos avanços desta pauta. É importante destacar que setores evangélicos conservadores vão continuar se fazendo representar na política institucional, também no âmbito social, através da mobilização de ativistas anti-aborto junto de políticos conservadores, notou Massicano. O engajamento social dessas entidades se manifestou recentemente em casos como da menina de 10 anos assediada por manifestantes no Espírito Santo, após ter obtido acesso ao aborto legal, lembrou pesquisadora. Não enxergou no horizonte qualquer alteração na estrutura de poder dessas organizações religiosas, pois a tendência, como no passado, que ocupem um espaço independente do governo, se estabelecer no poder, asseverou o Echevarria. Segundo ela, embora haja um aparente distanciamento das organizações religiosas diante desse novo governo, se avizinha fato que dificilmente esse distanciamento se materializa na prática. Anajuri continuará atuando normalmente, mas a tendência é que a associação tenha bastante trabalho pela frente, concluiu Echevarria. Associação Nacional de Juristas Evangélicos, Anajuri, é uma organização composta por juristas brasileiros que atua nacional e internacionalmente pela defesa de pautas religiosas frente às instituições laicas. A entidade, com cerca de 800 associados no Brasil, está apresentada em 23 unidades da federação, de acordo com os dados da entidade. Crescimento e inflação. Emprego que espera a América Latina em 2023.
Após um novo ano de recuperação da Covid-19, a região da América Latina do Caribe deverá registrar uma alta de 3,7% do PIB e um crescimento no emprego, no entanto, previsto uma desaceleração para 2023. A Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, prevê no seu relatório mais recente que a economia da região aumenta em 3,7% no final de 2022, tem um crescimento ainda menor, de 1,3% em 2023. Tal reflete a redução do efeito ricochete, que foi particularmente forte em 2021. Após uma grande recessão no ano 2020, CEPAL também adverte que a América Latina e o Caribe terão um crescimento lento no final da década de 2014 a 2023, podendo atingir 0,9%, que seria inferior à década perdida dos anos 1980, quando a taxa chegou a 2%. A visão preliminar das economias da América Latina e do Caribe, um órgão econômico da ONU, vê esse desenvolvimento acontecendo devido a tendências globais influenciadas pelo conflito na Ucrânia e subsequentes sanções à Rússia, pressões inflacionárias e indevidamente a redução do emprego formal. Quanto à economia global, ela deve terminar o ano com um crescimento de 3,1% em 2022 e de 2,6% em 2023, com os preços da energia e dos alimentos continuando sua subida acentuada, inflação persistente. Segundo o relatório da inflação na América Latina, o Caribe cairá pelo menos 1,6 ponto percentual até o final de 2022, apesar de um aumento nos preços dos alimentos, que atingiu 2,5%, o mais alto desse é a crise financeira global de 2008. Já a energia tem tido uma tendência descendente desde a maior taxa de inflação em novembro de 2021, quando chegou a 17,6%. No entanto, a CEPAL adverte que a inflação em 2023 pode ser maior do que registrada na região antes da pandemia da Covid-19. Espera-se que em 2023 as economias avançadas tenham uma inflação de 4,4%, as emergentes em desenvolvimento de 8,1%. Ambas cifras são mais baixas do que em 2022, mais altas do que as taxas médias pré-pandêmica. Exportação e importação durante 2022, a região latino-americana deverá expandir o valor da exportação da mercadoria em até 20%, um valor inferior ao crescimento registrado em 2021. Quando chegou aos 28%, a CEPAL explica a desaceleração com respondendo em maior medida ao aumento dos preços do que o volume exportado. Quanto às importações, cresceram 24% em 2022. Em linha com a exportação, o aumento será sobretudo devido ao aumento dos preços de importação, só depois o aumento do volume das importações. Entretanto, relativamente ao comércio intrarregional, a agência da ONU alerta para uma queda de 3,4% após o aumento nos preços das exportações. A importação é de 14% a 18%, respectivamente. Emprego e informalidade. Durante 2022, os mercados de trabalho continuaram sua recuperação dos efeitos pandêmicos. O desemprego atingiu um pico de 11,5% durante o terceiro trimestre de 2020. Terá caído pelo menos 4 pontos percentuais até o segundo semestre de 2022. 7% durante este período foram criados empregos, especialmente nos setores de comércio, turismo, hotelaria, serviço, fabricação industrial. Apesar disso, de acordo com o documento, a informalidade regional disparou no primeiro semestre de 2022, atingindo 48,8%, mais do que em 2021. Até mesmo em 2020, o salário médio real da América Latina, o Caribe, também caiu de 0,6% no segundo trimestre de 2022. Dívida pública. O outro fator econômico que afeta a realidade econômica da região é o nível de endividamento
dos governos, em média, os países mantiveram em dívida de 51,2% do PIB. Até setembro de 2022, um valor que diminuiu, embora não significativamente em comparação em 2021, quando registrou em 53,1%. Igualmente, as necessidades de financiamento externo para 2023 serão de cerca de 571 bilhões e 3,3 trilhões para a região, devido ao fato de que os países terão de assumir compromissos de dívida externa no valor de 462 bilhões, 2,45 trilhões, financiar um déficit na conta corrente da balança de pagamento que está estimado a cerca de 109 bilhões, 579,7 bilhões. Crescimento da inflação e emprego que espera a América Latina em 2023. Após um novo ano de recuperação da Covid-19 em região da América Latina e do Caribe deverá registrar uma alta de 3,7% no PIB e um crescimento no emprego. No entanto, é previsto uma desaceleração para 2023. A Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, prevê no seu relatório mais recente que a economia da região aumenta em 3,7% no final de 2022. Tem um crescimento ainda menor de 1,3% em 2023. Tal reflete a redução de efeito ricochete, que foi particularmente forte em 2021. Após uma grande recessão no ano de 2020, a CEPAL também adverte que a América Latina e o Caribe terão um crescimento lento no final da década de 2004 a 2023, podendo atingir 0,9%, o que seria inferior à década perdida dos anos de 1980, quando a taxa chegou a 2%. A visão preliminar das economias da América Latina e do Caribe é um órgão econômico da ONU. Vê esse desenvolvimento acontecendo devido a tendências globais influenciadas pelo conflito na Ucrânia e sua subsequente sanção. A Rússia, pressões inflacionárias indevidamente, a redução do emprego formal. Quanto à economia global, ela deve terminar o ano com um crescimento de 3,1% em 2022, de 2,6% em 2023, com os preços da energia e dos alimentos continuando sua subida e acentuada. Inflação persistente, segundo o relatório da inflação na América Latina e Caribe, cairá pelo menos 1,6 ponto percentual até o final de 2022, apesar de um aumento no preço dos alimentos que atingiu 12,5%, o mais alto desde a crise financeira global de 2008. Já a energia tem tido uma tendência descendente desde a maior taxa de inflação em novembro de 2021, quando chegou aos 17,6%. No entanto, a CEPAL adverte que a inflação em 2023 ser maior do que registrada na região antes da pandemia da Covid-19, espera-se que em 2023 as economias avançadas tenham uma inflação de 4,4% e as margens em desenvolvimento de 8,1%. Ambas cifras são mais baixas do que em 2022 e mais altas do que as taxas médias pré-pandêmicas. Exportação e importação. Durante 2022, a região latino-americana deverá expandir o valor das exportações de mercadorias em até 20%, um valor inferior ao crescimento registrado em 2021. Quando chegou a 28%, a CEPAL explica a desaceleração como respondendo em maior média o aumento dos preços em que ao volume exportado,
Quanto às importações, esta crescerão 24% em 2022. Em linha com as exportações, o aumento será, sobretudo, devido ao aumento dos preços de importação, só depois o aumento do volume das importações. Entretanto, relativamente ao comércio intrarregional, a agência da ONU alerta para uma queda de 3,4% após o aumento nos preços das exportações. A importação é de 14% e 18%, respectivamente. O emprego é informalidade. Durante 2022, os mercados de trabalho continuam a sua recuperação dos efeitos pandêmicos. O desemprego atingiu um pico de 11,5% durante o terceiro trimestre de 2022 e terá caído pelo menos 4 pontos percentuais até o segundo semestre de 2022, 7%. Durante esse período, foram criados empregos especialmente nos setores de comércio, turismo, hotelaria, serviço, fabricação industrial. Apesar disso, de acordo com o documento, a informalidade regional disparou no primeiro semestre de 2022, atingindo 48,8%, mais do que em 2021. Até mesmo em 2020, o salário médio real na América Latina e Caribe também caiu de 0,6% no segundo trimestre de 2022. Dívida pública. Outro fator econômico que afeta a realidade econômica da região é o nível de endividamento dos governos. Em média, os países mantiveram uma dívida de 51,2% do PIB até setembro de 2022, um valor que diminuiu, embora não significativamente em comparação em 2021, quando registrou 53,1%. Igualmente, as necessidades de financiamento externo para 2023 serão de cerca de 571 bilhões, 3,3 trilhões para a região, devido ao fato de que os países terão que assumir compromisso de dívida externa no valor de 462 bilhões, 2,45 trilhões, e financiar um déficit na conta corrente da balança de pagamento, que está estimado em cerca de 109 bilhões, 579,7 bilhões. A Casa Branca, a Ucrânia tem direito de retornar à Crimeia. A administração presidencial dos Estados Unidos diz que a Ucrânia pode retornar eventualmente à região que integra a Rússia desde 2014, defendendo o direito de decidir como fazer. Os Estados Unidos reconhecem o direito da Ucrânia de planejar e conduzir operações militares na Crimeia, por considerar o território como seu, disse John Kirby, coordenador de comunicação estratégica do Conselho Nacional de Segurança do país norte-americano. A Crimeia e a Ucrânia, os ucranianos têm direito de decidir onde conduzirão as operações dentro de seu país, como serão conduzidos, o que ritmo, que escala, em que prazo, disse Kirby ao jornalista. Ele se recusou a comentar uma notícia desta sexta-feira 16 da emissora americana News, que indica que a administração de Joe Biden vê capacidades militares do lado ucraniano para retornar à Crimeia, apesar de também deixar claro que tais tentativas correm o risco de uma escala nuclear. O crime se tornou uma região russa em março de 2014, após um referente que seguiu a um golpe de Estado ocidental na Ucrânia. No referente de 2014, 96,77% dos eleitores na Crimeia e 95,6% dos Sevastopol votaram a favor de se tornarem parte da Rússia. A Ucrânia ainda considera a Crimeia um território temporariamente ocupado. Muitos países ocidentais apoiam Kiev nesta questão.
Então, isso Moscou declarou repetidamente que os moradores da Crimeia votaram para a reunificação com a Rússia de forma democrática em total conformidade com o direito internacional. A Carta das Nações Unidas, segundo Vladimir Putin, presidente da Rússia, a questão da Crimeia está fechada de vez. Uma nova corrida espacial, a humanidade corre risco de vivenciar uma guerra no espaço. Em entrevista com a Sputnik Brasil, professores de engenharia aeroespacial da astrofísica explicam como a nova corrida espacial substituiu a cooperação pela competição e quais seriam as consequências para a Terra em caso de uma guerra entre potências no espaço. Nos últimos anos, o interesse de grandes potências militares pelo espaço se acentuou em 2019 nos Estados Unidos. Criaram uma força especial militar integrada às forças aéreas do país. Neste ano, em outubro, físicos chineses simularam uma explosão nuclear no espaço que causou grande controvérsia. No mesmo mês, a Rússia fez um pedido à Organização das Nações Unidas da ONU para que vencem medidas para evitar uma guerra no espaço. Em paralelo, o interesse de empresários interessados em fomentar o comércio e o turismo no espaço também cresceu. Em entrevista, Antônio Gil Vicente de Brum, professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC, UFABC, Alexandre Zoboto, professor de Astrofísica na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, explica a crescente importância estratégica no espaço e os riscos de um conflito espacial. Antônio Brum explica que o interesse pelo espaço não é algo recente. Destaca a corrida espacial vivenciada no mundo na década de 1950, durante a Guerra Fria. A corrida espacial colocava frente a frente os países dominantes do pós-Segunda Guerra, um dos modelos litigantes do mundo ganhar essa disputa. Significativa ser o melhor país, melhor modelo do mundo, mais capaz, mais poderoso, diz Brum. Ele acrescenta que o espaço tem um papel significativo também por conta da oposição que oferece. O espaço representa um ponto de vista mais alto, como nas guerras na Idade Média, onde o sujeito ficava na oposição estratégica no alto, esperando que vinha da parte mais baixa de lá do espaço. Se vê tudo dominar o espaço, confere a ampla capacidade estratégica militar para esse país. Bloom destaca que o espaço ganhou importância econômica e política atualmente. Gerenciamento das cidades de recursos naturais. Tudo depende de satélites, são satélites de navegação global, GPS, meteorologia, de comunicação, de observação, lançamento de mísseis. Até as guerras são espaciais. Hoje em dia, na Guerra do Golfo, a televisão transmitia imagens de satélite mostrando o alvo sendo selecionado e identificados depois dos mísseis sendo disparados e atingindo o alvo, ou seja, hoje em dia tudo depende do espaço. Brum aponta que um dos fatores que contribuiu para os avanços no setor aeroespacial foi a busca por cooperação, uma vez que as atividades espaciais são muito custosas, exige outras expertise. Antes de chegar aos mais melhores resultados, todas as missões de grande porte, mesmo Artemis, que foi lançada semana passada, exige cooperação de muitos países e um fenômeno mais recente. O espaço passou a ser um grande negócio. Essa missão Artemis, por exemplo, leva um homem de volta à Lua com outro olhar, não mais da exploração científica, embora isso também faça parte dos objetivos da missão, mas também em explorar os recursos naturais abundantes que tem lá, explica Bloom. Ela acrescenta que a gravidade no espaço
que a gravidade no espaço também é um fator atraente. Construir naves espaciais em torno da Lua, onde a gravidade é um sexto de gravidade na Terra, muito mais fácil do que ficar construindo naves grandes a partir da Terra, tentar lançar ela como um foguetão imenso, no caso da Estação Espacial Internacional. Para construí-la, variadas missões foram utilizadas para lançar pedacinhos por pedacinho para depois montá-las no espaço. Se fosse para fazer isso em torno da Lua, seria muito fácil. É a proposta de que a missão para Marte vai sair dali, destaca Brum. No entanto, ele ressalta que atualmente a competição vem ganhando lugar da cooperação, uma vez que potências como Estados Unidos, Rússia, China e Índia buscam, com exploração espacial, o domínio científico e tecnológico. Esse domínio significa poder além do mais agora. Temos as empresas também que veem o espaço como um grande negócio. Empresas como Espaço X têm uma importância grande nas atividades do governo estadunidense. Sobre a possibilidade de uma nova corrida espacial, causa dependência econômica da humanidade em relação ao espaço. Brum explica que isso já acontece há alguns tempos e esse caminho não tem volta. Pense em uma nação que não tem acesso à comunicação globais, é um país que não tenha controle sobre seus transportes, sobre a malha de avião e navios que está circulando nele, sem possuir navegações GPS, que não tenha previsões metodológicas para sua safra ou imagens de satélite para mostrar o que está acontecendo. Se a gente pensar nos militares sem visão ampla dos seus territórios, sem comunicação segura em campo, como que eles vão exercer as atividades deles, questiona Brum. Diante da competição pela posição de domínio, a possibilidade de ocorrer uma guerra no espaço vem gerando temor e volta ao debate após a China fazer uma simulação de derrubada de satélites em outubro, deixando, porém, a avaliação de Brum, o risco de conflitos não é iminente, pelo menos não agora. Eu não acho que vai acontecer agora esse conflito no espaço, porque os principais interessados que isso não aconteça são as próprias potências que têm muitos recursos no espaço. Eles têm muitos alvos no espaço. Se começarem a destruir o satélite um dos outros, quem vai perder mas são eles. E como suas economias são praticamente baseadas nesses recursos espaciais, não é bom negócio estimular uma guerra nesse sentido agora, explica Brum. Ele destaca que hoje existe um tratado internacional do qual o Brasil, signatário, cria em 1967 pela ONU para reger as atividades no espaço, chamado Tratado do Espaço Exterior, TEE. Esse tratado promove o uso civil pacífico do espaço, incluindo a Lua e os outros corpos celestes, impede também qualquer país de reivindicar soberania para o espaço sideral ou qualquer outro corpo celeste. No entanto, segundo Brum, este tratado não proíbe expressamente todas as atividades militares no espaço. Há dubiedades, por exemplo, o estabelecimento de forças especiais militares ou colocação de armas convencionais no espaço não é proibido, portanto, eventualmente podem ser estabelecidos. Questionando sobre a oposição do Brasil na corrida espacial, Brum destaca que o país tem investido mais no setor aeroespacial. Nas últimas décadas, ainda está muito distante de chegar à oposição de potência como a China, Rússia, Estados Unidos e Índia. Nós temos um olhar para isso, mas muitos recursos são bem limitados para o setor, como para a ciência tecnológica em geral, diz Brum. Alexandre Zobot, professor de astrofísica da UFSC,
compartilha da opinião, cita como exemplo o Programa Espacial Brasileiro. O Programa Espacial Brasileiro, desde o começo, sofreu muito com falta de investimento, de regularidade nos investimentos. Nos últimos tempos, ele deu um pequeno avanço, porque o ministro Marcos Pontes, como os do setor aeroespacial, quis deixar essa marca na gestão dele, no Ministério da Ciência e Tecnologia, explica Zobot. Ele lembra que nos últimos anos o Brasil estabeleceu uma parceria com os Estados Unidos no setor, porém, diante da atual polarização geopolítica que dividiu o mundo em dois blocos, colocando Estados Unidos e Europa em lado oposto da Rússia e China, avanço brasileiro nessa parceria poderia expor a escolha de um lado que pode trazer consequências. O Brasil escolheu um lado nessa polarização espacial. O lado dos Estados Unidos e da Europa está marcado agora que o Brasil está com os Estados Unidos e Europa. Não era assim antes. O Brasil antes vinha cooperando com vários países, inclusive com a China. O Brasil tem o CBRS, que são satélites sino-brasileiro de monitoramento do clima, que foram construídos ou lançados em parceria Brasil-China. Essas parcerias agora ficam comprometidas. O Brasil escolheu o seu lado e se foi melhor escolha ou não, só o futuro vai dizer, porque a gente não sabe quem vai assumir o controle no futuro do setor espacial. Em uma eventual guerra espacial, Zobot destaca que as consequências seriam inimagináveis. Primeiro, porque a destruição de satélites desencadearia quedas de destroços na Terra, que poderiam atingir regiões povoadas. Segundo, por conta do chamado síndrome de Kessler. Kessler era um engenheiro americano que conseguiu provar que se você tiver muitos satélites em órbita da Terra, um satélite desse for destruído, ele vai se partir em milhares de pedaços e esses pedaços vão voar de maneira descontrolada naquela órbita, vão atingir outros satélites. Partindo desses satélites, o resultado final é que pode ter uma órbita em torno da Terra, onde todos os satélites foram destruídos. Se for uma órbita de satélite de comunicação, a gente corre o risco sério real de não ter mais comunicação no planeta via satélite, só comunicação via cabo. Então, a gente pode voltar vários anos ou mais até ter uma crise de comunicação. E destaca que não foi só a China que demonstrou forças e capacidade de derrubar um satélite. Os Estados Unidos já derrubaram equipamentos, a Rússia também tem toda a capacidade tecnológica de fazer isso. Nesse contexto, segundo Zabot, uma atualização do TEE seria uma discussão importante, porém a parte difícil seria convencer as atuais potências de liderarem o corrida espacial, concordar com a imposição de novas regras. Nesse momento, não acho que haja força política capaz de vincular os países a um novo tratado especial. Ninguém conseguiria obrigar a China e os Estados Unidos a cumprir um tratado especial. Hoje a gente vive um momento bastante complicado da nossa história em termos políticos, argumentou Zabot. Ela destaca que foi somente após a Segunda Guerra Mundial que as potências globais despertaram para a necessidade de criar mecanismos de defesa dos direitos humanos com a assinatura de um tratado internacional. A gente precisou passar por uma catástrofe como Segunda Guerra em solo europeu para que esse tratado fosse assinado. O que a gente precisa para conseguir um tratado no setor aeroespacial é uma pergunta complicada que só pode fazer para obrigar a China, Estados Unidos e Rússia a assinar um tratado que limita seus poderes, questiona Zabot. Estados Unidos criaram batalhões e treinaram cerca de 500 soldados ucranianos por mês. Na quinta-feira 15, Patagônio anunciou que ampliará o programa de treinamento das tropas ucranianas iniciado em 2014 para focado em armas combinadas e manobras conjuntas. Este é o próximo passo lógico em nosso esforço
de capacitação em curso que começaram em 2014. Para desenvolver as capacidades do exército da Ucrânia, declarou o porta-voz do Pentágono, Patrick Ryder. Segundo o porta-voz, a Ucrânia selecionará os militares que vão participar dos treinamentos previstos para se realizar nos polígonos norte-americanos na Alemanha a partir de janeiro. O Pentágono sugere treinamento de aproximadamente 500 militares ucranianos por mês. Ryder também ressaltou que os Estados Unidos planejam formar unidades do tamanho de um batalhão, para que seus integrantes realizar o exercício de fogo real seja capaz de usar sistema utilizado no campo de batalha, bem como arma que possam ser entregues futuramente. De acordo com o porta-voz, os soldados começaram a treinamentos com atividades teóricas e passaram para os exercícios práticos de campo. O exército dos Estados Unidos já treinou 3.000 soldados ucranianos desde abril de 2002, informou o Pentágono. Kiev não tem enviação militar para usar as bombas inteligentes dos Estados Unidos, diz especialista militar. Analista militar russo falou com a Sputnik sobre o possível uso de bombas inteligentes pelas forças ucranianas, após o Washington Post ter noticiado ontem, 14, que a Casa Branca estava planejando fornecer à Ucrânia equipamentos eletrônicos avançados para criar bombas inteligentes. Conversou com o especialista militar russo Alexei Leonkov. Para ele, suposta entrega de tecnologia para Kiev conseguir converter mísseis em bombas inteligentes não faz sentido, pois as forças ucranianas não têm mais aviação militar capaz de usar tais munições. Por que a Ucrânia precisa disso? Na verdade, não precisa. O único armamento que elas usaram durante a operação militar especial foram mísseis, disse ele. Recentemente, eles usaram um míssil AGM-88, HARM, um míssil de radar, tentaram destruir os radares do nosso sistema de defesa aérea. Eles não conseguem e muitas vezes perdem aeronaves que carregam esse míssil. A aviação ucraniana nunca realizou ataque bomba, acrescentou Leonkov. Segundo a mídia dos Estados Unidos, Washington quer ajudar a Ucrânia a converter munições aéreas em pequenas bombas de alta precisão para atingir as oposições militares da Rússia. De acordo com a publicação, a entrega inclui dispositivos de posicionamento global para precisão que poderiam ser implantados em uma variedade de arma criada em Pentágono, chamada de munição de ataque direto conjunto, GDAM. Alexei Leonkov ainda explicou que seria razoável especular sobre possíveis ataques aéreos dos militares ucranianos usando bombas inteligentes de Kiev tivesse, digamos, 300 aeronaves. Moscou ainda não mostrou a vontade genuína para a paz na Ucrânia, diz líderes da União Europeia em documento. Os líderes europeus não veem uma vontade genuína da Rússia para uma paz justa e sustentável na Ucrânia, de acordo com as conclusões publicadas no site do Conselho Europeu após a reunião do Conselho nesta quinta-feira 15. O Conselho Europeu reitera que este ponto para apoiar a iniciativa da Ucrânia por uma paz justa. Até o momento, a Rússia não demonstrou nenhuma vontade genuína em relação a uma paz justa, sustentável, diz o documento. Em 24 de fevereiro, a Rússia acionou uma operação militar na Ucrânia, em resposta aos pedidos de ajuda das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, RPD, RPL. As delegações russas e ucranianas se envolvem em rodas de negociação de paz
Desde então, as negociações foram interrompidas em maio deste ano. Em novembro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que Kiev estava em uma escalada e não a negociação de paz. Em dezembro, Kremlin expressou a concordância com a declaração dos Estados Unidos que a resolução da situação deve ser baseada em uma paz justa ao longo do prazo, mas ao mesmo tempo Moscou disse ainda que não via perspectiva de negociação sobre o acordo. Parceria sem fronteiras entre China e Rússia bate recorde e contraria a pressão do ocidental, diz WSJ. Recente, a Rússia e a China aprofundaram a cooperação entre os dois países, estreitando ainda mais suas relações econômicas e comerciais, dando uma resposta à pressão ocidental. De acordo com fontes citadas do jornal The Wall Street Journal, as medidas tomadas entre os países expandem as importações chinesas de petróleo e gás, produção agrícola russa, além de expandir a cooperação energética no Ártico, aumentar o investimento chineses na infraestrutura russa. Além disso, os dois países passaram a utilizar suas moedas nacionais em suas transações, deixando o dólar e o euro para trás, protegendo ambos os países contra futuras sanções. O desenvolvimento das relações bilaterais, baseado nos princípios de não alinhamento, não confrontação, não visando terceiras partes, afirmou MR chinês citados pelo WSJ. A parceria entre Moscou e Pequim acabará de vez com a pressão econômica ocidental, além de aumentar a divisão global, ameaçando a influência norte-americana em diversas regiões e remodelando a ordem internacional. CIA esteve envolvido no assassinato do presidente Kennedy, diz fonte de alto escalão à mídia. Uma fonte de alto escalão comprovou que a Agência Central de Inteligência da CIA esteve envolvida no assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, disse apresentador da Fox News, Brooke, em um episódio de um programa apresentado por Carlson, nesta quinta-feira 15, uma fonte que está direta e pessoalmente familiarizada com os documentos internos que o CIA se recusa a divulgar, confirmou que os documentos realmente mostram que o CIA foi responsável por matar o popular presidente dos Estados Unidos. Sim, acredito que o CIA esteve envolvido no assassinato do presidente Kennedy, afirmou a fonte de acordo com Carlson. É um país totalmente diferente que pensávamos que era tudo falso. Na quinta-feira 15, o CIA classificou mais uma porção de documentos internos relacionados à sua investigação sobre assassinato, mas esta divulgação da agência de seus papéis sobre assassinato de Kennedy não mostrou quaisquer documentos de alguma importância. Especialistas sugerem que falta de novas informações reveladas nos documentos mostra que CIA tem algo a esconder. O que CIA determinou é o seguinte: melhor se expor à crítica pública, literalmente agir contra que a lei dos Estados Unidos diz que é preferível fazer do que lidar com o que pode ser publicado, diz Fernando Amandi, investigador John Kennedy. Uma CIA continua a reter ilegalmente documentos relativos ao assassinato de Kennedy, a situação enfrentada pelos americanos sombrio, observou Carlson. Dentro do governo dos Estados Unidos, a força totalmente além do controle democrático, que são mais poderosas do que os funcionários eleitos que supostamente as supervisão, não conclui o apresentador. Míssil de cruzeiro de Taiwan poderia alcançar Pequim, diz o ex-chefe de pesquisa militar. Ex-chefe da principal unidade de pesquisa militar de Taiwan, Kun Xiaosheng, revelou em seu livro de memória recém-publicado
que o míssil de cruzeiro de ataque terrestre desenvolvido no Taipei tem um alcance de 1.000 quilômetros, podendo assim atingir Pequim. O contra-almirante, aposentado ex-presidente do desenvolvedor das armas estatal Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Chung-Chan, NCSIST, na sigla em inglês, faz afirmação em seu livro publicado pela Academia Cínica Avançada, o portal Focus Taiwan. De acordo com ele, o míssil de cruzeiro de produção nacional recebeu de nome W99. O armamento pode exceder velocidade de MACH-3 ou aproximadamente 3.704 km/h. Tem a capacidade excelente de penetração porque pode alcançar alvos verticalmente. Kung aponta que a velocidade do míssil garante que ele não seja facilmente interceptado no momento do seu desenvolvimento. Apenas os Estados Unidos e a Rússia estavam desenvolvendo mísseis semelhantes. Alegadamente, Kung é o primeiro membro do NCSIST diretamente envolvido no desenvolvimento do sistema de mísseis supersônicos de cruzeiro da ilha autogovernada e confirmada publicamente sobre alcance de até 1.000 quilômetros. O portal aponta também que o presidente do Legislativo de Taiwan, Si Kun, anteriormente fez uma afirmação semelhante sobre o alcance dos mísseis durante o discurso em junho deste ano, quando afirmou que China deve levar em consideração a capacidade de Taiwan de atacar Pequim antes de ela lançar uma ofensiva contra Taipei. Novas sanções contra a Rússia comprometem interesse da UE, diz MR russo. A imposição de novas sanções contra a Rússia, a escolha da União Europeia, mas estas medidas compromete interesses dos países também afirmativo. O vice-ministro das Relações Exteriores russo, Alexander, os estados da União Europeia, estão abandonando os princípios do mercado energético, financeiro e muitas outras áreas. A escolha deles, mas esta escolha, quando implementada em ações concretas, compromete as relações econômicas internacionais na forma na qual eles formaram os últimos anos, compromete os interesses econômicos destes países, explicou. É impossível não notar que estas sanções beneficiam os Estados Unidos, ressaltou, adicionando que a Rússia vai tomar medidas para garantir seus interesses econômicos. Na quinta-feira 15, a União Europeia concordou em princípio a imposição do nosso pacote de sanção contra a Rússia. O procedimento técnico final para a execução do pacote de sanção deve ser completado nesta sexta-feira 16. Depois disso, as sanções devem ser publicadas no Jornal Oficial da União Europeia para serem implantadas. Contrato entre a Rússia e o Brasil para fornecimento de urânio pode salvar a Amazônia Azul. Internexo, subsidiária da estatal nuclear Rússia, Rosatom, assinou neste mês um contrato para a venda de urânio e as usinas nucleares brasileiras a partir de 2023, para além da questão envolvendo a independência energética analítica consultado pelo explica como o acordo poderia ser fundamental para preservar a costa brasileira. A costa brasileira tem 7,4 mil quilômetros, sendo que o Brasil tem sob sua jurisdição 3,5 milhões de quilômetros quadrados de espaço marítimo. A área também chamada de Amazônia Azul
reconhecida internacionalmente por conta de suas riquezas naturais e minerais abundantes que apenas o Brasil pode explorar economicamente. A navegação, pesca, turismo, geração de energia renovável, principalmente extração de petróleo, gás, fazem da faixa oceânica um território fundamental para a economia e a soberania do país. A área da Amazônia Azul abriga as reservas da pré-sal dele se retirar cerca de 85% do petróleo, 75% do gás natural, 45% do pescado, produzindo no país, além de diversas rotas marítimas, para escoamento de mais de 95% do comércio exterior brasileiro. O Brasil já deixou claro ao mundo inteiro, por meio de diversas iniciativas junto à Organização das Nações Unidas da ONU, que rejeita o interesse estrangeiro sobre a sua zona econômica exclusiva, ZEE, com a Amazônia Azul, apesar dos pedidos feitos a entidades para que haja garantia da soberania brasileira sobre o território marinho, reconhece que o Brasil precisa de capacidades próprias de dissuasão para evitar concorrentes. Para os militares brasileiros, apesar do Brasil estar em uma área livre de grandes conflitos, é preciso estar preparado para o pior, pois a história mostra que se um Estado possui um bem valioso, sobre o qual há uma iminente cobiça ou demanda de outros atores, existe uma situação de segurança para essa nação. Neste sentido, também, como apontou o Inácio Loyola Pereira Campos, engenheiro nuclear da Universidade Federal de Minas Gerais, que parceria com a Rússia merece ser celebrada. Rosatom e o Brasil. No dia 7 de dezembro, Internexco, subsidiária da estatal nuclear Rússia Rosatom, assinou um contrato para a venda de urânio de usinas nucleares brasileiras. A partir de 2023, segundo a empresa russa, o contrato foi resultado de uma licitação internacional aberta e o primeiro contrato de longo prazo no Brasil para fornecimento de produtos de urânio enriquecido na história estatal russa. Em alguma primeira análise, as usinas nucleares de Angra dos Reis, Angra 1, Angra 2, localizadas no estado do Rio de Janeiro, podem ser as maiores contempladas com o acordo. Elas têm capacidade elétrica instalada de 640.350 megawatts, respectivamente, dado que a matriz nuclear do país responde atualmente por menos de 3% de toda a energia gerada. A tendência, sobretudo, com a finalização da Angra, tem que segmento de um salto. Nesse sentido, vale lembrar que em outubro deste ano, a empresa brasileira de participação de energia nuclear Binacional S.A., Embipar, empresa dirigente da eletronuclear Rosatom, assinaram um memorado de entendimento para aprofundar a cooperação em áreas como construção e operação e descomissionamento de novas usinas nucleares de alta capacidade baseada em tecnologia russa no Brasil. Os tratados estão ocorrendo na avaliação de Inácio Loyola Pereira Campos, porque existe uma grande demanda internacional por energia. O Brasil pode figurar como um país-chave nesse cenário ao se tornar um possível grande exportador de energia, e a Rússia, por sua vez, também tem ganhos importantes na estreita. Os laços com o maior mercado da América Latina é um aliado internacional dentro da configuração do BRCS, chamado Energia Verde. Inácio Loyola Pereira Campos explica que a energia nuclear é uma central termonuclear. Na verdade, significa uma energia firme. O que é energia firme? É uma energia com a qual podemos contar com a sua produção 24 horas por dia, ao contrário, por exemplo, das usinas a fio, da água e das centrais eólicas. Além disso, a energia nuclear passou por diversas revisões de ambientalista nas últimas décadas, tendo sido
Reclassificada como energia limpa, revelou-se muito benéfica para a sociedade. Seu modelo novo é de ensinas como reatores menores, também chamados de Small Modular Reactors, causando consideravelmente menos impacto ambiental, além de ter um custo menor. Com esse contrato aqui no Brasil para o fornecimento de urânio, a Rússia chegou ao maior mercado de produto de urânio na América Latina. Ela tem convênio com a Argentina, com a Bolívia, mas a necessidade brasileira é muito grande porque o Brasil é um país de dimensão continental. A capacidade de produção da Angra 3 e dá aproximadamente a potência de 1.400 volts, 1,4, cerca de décimo da capacidade de Itaipu, disse ele. Segundo Inácio Loila Pereira Campos, além do aumento da produção de energia nuclear, que poderia ser usada no desenvolvimento do Brasil, o contrato chega em um momento oportuno para o Brasil, em um mundo que a demanda cada vez mais energia limpa. Estatal Rússia, Rosatom poderia ajudar a maior economia da América Latina a pular alguns anos no complexo cronograma científico para o enriquecimento de urânio. A Rússia ajudará o Brasil a dominar as tecnologias sobre urânio. De acordo com o engenheiro nuclear consultor pelo contrato, permitirá ao Brasil queimar etapas de enriquecimento de urânio. Se o Brasil tivesse que desenvolver na totalidade sua necessidade de urânio enriquecido, nós levaríamos anos, disse ele, apontando que o urânio encontrado na natureza tem concentração do isotópico físio em algo em torno de 0,7%. Quando nós utilizamos o urânio de uma usina nuclear para a geração de energia elétrica, o grau de concentração é de aproximadamente na faixa de 3%. Se for usado para propulsão naval, a faixa é de 20%, o artefato nuclear, o explosivo na faixa de 90%. Como que isso conseguido através de enriquecimento do urânio, disse. Inácio Loila Pereira Campos afirmou que o Brasil desenvolveu ultracentrifugas que, em termos de enriquecimento no mundo, é o sistema mais eficiente pelo fato de o Brasil estar ainda praticamente iniciando o processo, então se faz necessário complementar com a compra em outros países. Para especialista, a Rússia hoje se mostra um excelente parceiro, pois faz parte do BRICS. Isso é um fator que favorece este tipo de negociação. Ele definiu a assinatura do tratado entre a Rosatom e as usinas nucleares brasileiras como um convênio guarda-chuva que chega para acrescentar aos outros termos de cooperação entre os dois países. A cooperação russa-brasileira no campo nuclear é rígida. Um tratado assinado em 15 de setembro de 1994 sobre a cooperação de usos pacíficos da energia atômica. Um novo documento, diz especialista no Brasil, temos também um alívio para a nossa produção de combustível. Na necessidade de combustível nuclear, nesse intervalo, nós podemos construir novas unidades de enriquecimento, porque nós teremos necessidade para submarino de propulsão nuclear. Amazônia Azul. Falando a respeito da demanda para o submarino nuclear no Brasil, Inácio Loila Pereira Campos recorre a argumentos dos militares brasileiros sobre a importância de patrulhar a Amazônia Azul. Segundo ele, a ONU reconhece o território marítimo da exploração econômica exclusiva do Brasil, desde que ele consiga defender para isso, diz especialista, imperioso que desenvolvamos meios de dissuasão. Para Inácio Loila Pereira Campos, qualquer debate sobre forças de dissuasão passa principalmente pela aquisição de conhecimento. Tecnólogo especialista alerta que o mundo mudou muito após a Covid-19 e com o conflito da Ucrânia. Desde 2004, o governo brasileiro
reivindicam junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental, CLS, sigla em inglês, a extensão dos direitos econômicos sobre a faixa marítima da Amazônia Azul, descoberta das reservas de petróleo no pré-sal, fez o Brasil acelerar esse processo, temendo que as áreas adjacentes à ZEE brasileira passem a ser cobiçadas por outros países. Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, já notificou o governo brasileiro do potencial da extração de metais com elevado valor econômico encontrados como níquel, cobre, cobalto, manganês, localizado em grandes profundidades ao redor de 4.000 metros. O exército do país intensificou sua atuação na defesa sobre o espaço, fazendo constante operação de monitoramento com as suas embarcações. No entanto, será a partir do desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro que a Marinha esperar grande segurança em imensa costa do país, com um orçamento estimado de 35 bilhões. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos prevê a construção de 5 submarinos, sendo um deles de propulsão nuclear, no maior programa de desenvolvimento de tecnologia militar das Forças Armadas em valores absolutos. Superioridade dos submarinos com a população nuclear também é comprovada pela distância e velocidade que alcançam, enquanto os submarinos convencionais se deslocam a uma velocidade média de aproximadamente 11 km/h, os com propulsão nuclear chegam a quase 65 km/h. Com uma fonte virtualmente inesgotável de energia, eles podem se deslocar para qualquer lugar em curto espaço de tempo. Por sua mobilidade, o submarino com a propulsão nuclear desafia os mais modernos sistemas de detecção da atualidade e por isso considera um dos meios navais mais eficientes na dissolução fundamental aos interesses brasileiros de proteger sua enorme plataforma continental.